Hoje eu converso com o escritor Joca Reiners Terron, que é autor, dentre outros livros, de A Morte e o Meteoro, de 2019, e O Riso dos Ratos, de 2021, pela editora Todavia. Além de escritor, foi criador e editor da editora Ciência do Acidente, que publicou muitos nomes importantes da literatura brasileira, dentre eles Valêncio Xavier. Joca, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um privilégio enorme poder conversar com você sobre Valêncio Xavier neste momento tão ímpar na nossa história. Antes de passar para você a palavra, eu venho fazendo uma pergunta para a gente dar início à conversa. E a pergunta é a seguinte, né? Como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Bem, obrigado pelo convite, cara Nena. É sempre uma alegria poder falar do querido Valêncio Xavier, né? Bem, em resposta à tua pergunta, no rastilho pandêmico da Covid-19, reler o mês da gripe pode ser uma experiência aterradora, mas também instrutiva. É um clássico da literatura de invenção brasileira, escrito, composto por Valêncio Xavier em 1976 e publicado em 1981, como sabemos. Esse livreto de 80 páginas, identificado pelo autor como novela e reconhecido por Décio Pinhatari como a narrativa mais avançada feita no Brasil, exige interpretações quase sempre motivadas por sua aparência gráfica, de romance colagem, em detrimento da potência política da ambientação, que tem espantosos pontos de toque com a atualidade. A trama, armada com recortes de notícias e anúncios de jornal, se dá entre os últimos dias de outubro e 3 de dezembro de 1918, coincidindo com a negociação do armistício da Primeira Guerra Mundial e a chegada da epidemia de gripe espanhola a Curitiba. Na cidade circulam os personagens representados por falas que são entregues em conta-gotas à medida que acompanham a ordenação diária das manchetes e retiradas do Comércio do Paraná e do Diário da Tarde. A ortografia do livro é a da época. Com isso, temos o principal narrador dessa obra polifônica, a narrativa pública, ditada pela imprensa, lado a lado com comunicados oficiais, correspondidos por fragmentos de relatórios do senhor doutor Trajano Reis, diretor do Serviço Sanitário. A contrapelo da narrativa pública, temos vozes isoladas e anônimas, à exceção dos depoimentos de Dona Lúcia, colhidos entre 1975 e 76 e que cumprem a função de atribuir veracidade. Destaca-se a voz de um infeliz demente em surto no hospício Nossa Senhora da Luz, verídica, atestada por notícias sobre 4 assassinatos que ele cometeu, e a do homem que estampa a capa da primeira edição do livro, um tarado de bigodinho que vaga pelas ruas esvaziadas pela gripe, invade a residência de um jovem casal alemão contaminado e estupra a mulher inconsciente e febril. O relato do criminoso é elaborado através da voz lírica que atravessa o romance, disposta em fragmentos ao modo de um poema. Mesmo na imobilidade da febre, suas coxas se entreabrem lentas, como a pedir que eu penetre sua gruta com minha língua de sangue em chamas, e se encerra com a certeza da impunidade. De fato, a tentativa de descrever a leitura de O Mês da Gripe é sempre frustrante, pois o encanto visual está no quebra-cabeças, que resulta da justaposição de imagens e textos que o torna tão desafiador e próximo da linguagem cinematográfica. Para sua efetiva fruição, a presença do leitor como jogador dedicado é fundamental. Infelizmente,
A última edição comercial de O Mês da Gripe e Outros Livros, de 98, da Companhia das Letras, está fora de catálogo. Por sorte, a editora curitibana Arte e Letra reeditou o livro isoladamente, apenas O Mês da Gripe, em facsímile, no final de 2020. Contudo, existem níveis de leitura menos explorados pela ampla atenção crítica recebida pela obra. Dialogando com o presente, para além de coincidências, ao fato de o estopim da epidemia ter ocorrido em um casamento, em Paranaguá, para o qual do Rio de Janeiro vieram assistir às bodas alguns sírios que estavam com o mal incubado. Algo semelhante ao acontecido em São Paulo em 7 de março de 2020, quando 40 convidados foram contaminados pela Covid-19 num casamento. Mas há diferenças na narrativa pública entre 1918 e 2020 ou 2021. Mais concentrada no final da guerra que em orientar a população, a imprensa se dedica a acolher a repercussão da derrota alemã para os aliados entre a numerosa colônia germânica paranaense, enquanto a chegada da gripe apenas se insinua em seções menos privilegiadas dos jornais. Jeca Rabecão, cronista popular e circunstancial, ironiza, no mais perfeito portunhol, o desprezo da saúde pública diante da epidemia iminente, que se reflete no ceticismo da população acerca da letalidade do vírus. La influenza espanhola, eso todo, la gran grita, no tiene casi que nada, no pasa, cosa exquisita de una gran espanholada. A gran grita, talvez a fim de coibir o pânico, a ficção do Estado responde com censura. Um artigo no Diário da Tarde de 22 de outubro não é publicado, restando apenas as colunas em branco e o título, A Influenza. Enquanto isso, eclode a polarização política por meio da ousadia Bosch dos cidadãos de origem alemã, em resposta ao apoio de Venceslau Braz aos aliados. O alemão Rodolfo Damm defeca em frente ao Diário da Tarde e escarra na porta da redação no Teatro Hauer. No Teatro Hauer, um germanófilo com PH é preso após xingar Brás, então presidente da República. O próprio estupro cometido contra a mulher alemã pode ser interpretado como contraparte dessa polarização. Segundo o autor argentino Ricardo Piglia, a ficção do Estado entra em ação quando os políticos necessitam determinar o que é real e quais são os limites da verdade. A teima de Jair Bolsonaro em identificar a Covid-19 como uma fantasia, uma gripezinha ou algum complô bolado pelos chineses, parece atender ao que o escritor argentino entende como o poder se sustentando sobre mecanismos da ficção para se perpetuar. Afinal, o Estado também é uma máquina de fazer crer. Piglia lembra que a ditadura argentina, aquela que ocorreu entre 1976 e 84, diagnosticou a oposição de esquerda como um vírus que havia corrompido o país e precisava ser eliminado. E o Estado militar se autodefinia como o único cirurgião capaz de uma intervenção drástica. Se a oposição política decorrente do final da Primeira Guerra Mundial funcionou como fator de distração para o essencial, o despreparo do serviço sanitário ao lidar com a epidemia, as manifestações patéticas e irresponsáveis de Bolsonaro e toda a sua corja têm idêntico efeito de cortina de fumaça, com potencial impacto de danos ainda impossível de ser calculado. Vale dizer que este texto que estou lendo foi escrito, publicado em abril de 2020,
ou seja, no início da pandemia. Agora nós sabemos perfeitamente o que a negação, o negacionismo do governo Bolsonaro cometeu, um genocídio. Hoje que temos 514 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19, isto em 1º de julho de 2021, quando estamos gravando este vídeo, nós sabemos perfeitamente o custo humano decorrente do negacionismo e das fake news usadas como cortina de fumaça para a distração do povo brasileiro. Então, esse potencial impacto de danos, ele já pode ser mensurado, não é? E com a espetacularização orquestrada de cada ato insano cometido pelo presidente, a nova censura se metamorfoseia numa espécie de ficção endêmica, cujos sintomas seriam justamente o negacionismo de uma verdade que, malgrado as instituições aparentemente continuarem funcionando, agora em plena CPI da Covid, importa cada vez menos. Muito obrigada, Joca. Uma fala muito profunda, muito intensa, né? E algo que nos toca muito, né? Principalmente essa questão que você trouxe, né? Uma questão muito importante com relação ao Estado, o que esse Estado se tornou uma máquina de fazer crer. E pensando no Valêncio, a gente vinha conversando, né, toda essa questão da modernidade, que também a máquina era algo que vinha à tona, né? Então, assim, Sim. O que a gente vê é que algo que era usado, por exemplo, na literatura, para atribuir outros sentidos, né? Então, assim, a máquina moderna é a máquina que vem para rasgar, né? Para mostrar o que está por trás da imagem, né? O que está dentro da imagem. É isso que eu leio, que eu vinha lendo no Valêncio, né? Sim. Mas essa questão visual. E aqui você traz esse estado que faz uso dessa máquina para iludir, né? Então, Sim. ao invés de abrir a imagem, ao invés de mostrar o que tem dentro, camufla, né? Sim. E... Pois é, Nena, é isso que você dizia, né? Nós amantes do mês da gripe e perpetuadores da importância, da lembrança, da importância desse livro, né? A gente costuma, boa parte dos trabalhos sempre aborda o aspecto gráfico, né, da montagem, a originalidade do trabalho, que definitivamente não tem paralelos em qualquer literatura. Mas, e mesmo, é como se o leitor de O Mês da Gripe, ele, ao ler o livro, ele fosse presenteado com uma epifania, que é justamente a capacidade a responsabilidade do leitor em montar tudo aquilo que é proposto, essa colagem visual, gráfico-visual que ele faz, e aquilo que a gente percebe ao juntar todas as peças. No entanto, há outros elementos muito sedutores da narrativa do Mês da Gripe, como a morbidez, que é um elemento muito presente em toda a obra do Valêncio, que estabelece certo parentesco, né, com o cinema expressionista, mas também com o horror, com o filme de terror, ou com a linguagem do horror propriamente dito, tanto na literatura quanto no cinema, ou nos quadrinhos, por que não? Uhum. A linguagem do Grand Guignol, né? Esse recorte temporal. E isso tudo está presente no livro, né? O erotismo sempre desviante, né?
o estupro, a exploração do corpo feminino, são sempre elementos que estão presentes na obra dele e que acabam chamando a atenção, ficando em primeiro plano. Mas, em segundo plano, nesse livro, existe, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de nós percebermos a presença do Estado na manipulação daquilo que da informação que os jornais veiculam ou não, né? Acho que o maior exemplo disso é aquela página censurada, uma matéria sobre a influenza que o jornal revelaria, né, na primeira página do jornal, e que na qual provavelmente o jornal revelaria a importância e o impacto que a epidemia teria na população, e aquilo é censurado, ou seja, censurado por quem? Né? Pelo Estado, evidentemente. E nesse sentido, assim, a leitura de O Mês da Gripe também possibilita essa visão do Estado como condutor de uma narrativa, nem sempre aliada, quase nunca, na realidade, aliada à verdade dos fatos, a imprensa como vítima dessa verdade veicular, supostamente imposta, imposta pelo Estado, e também a imprensa como cúmplice, de alguma maneira, né? Porque na medida a gente nunca sabe em que medida a censura é imposta ou é admitida, né? E veiculada também, até em que medida a imprensa assume esse sentido censor e se autocensura. Tudo isso pode ser lido nas entrelinhas dos textos do Valente Xavier, ali, principalmente aquilo que é representado de maneira facsimilar nos jornais. E isso, sem dúvida nenhuma, estabelece um paralelo direto com o que a gente vive hoje, por conta... por exemplo, a palavra narrativa é uma palavra que ela foi desapropriada dos autores de ficção, dos escritores de ficção ou de não ficção, que seja. A gente vê, se você assiste a CPI da Covid que está acontecendo agora, você vê o excesso do uso dessa palavra. Então, esses políticos se apropriaram, a política se apropriou de uma terminologia originada nos estudos de literatura, na crítica de literatura, né, propriamente. Eu adoro uma afirmação do J.G. Ballard, escritor britânico de ficção científica, que dizia que, na medida em que tudo é ficção, a publicidade virou uma máquina de se criar ficção. A política se tornou uma perpetuadora de ficções. O que resta ao escritor de ficção, propriamente dito, seria fundar a verdade, estabelecer a verdade. É propriamente o que o Valêncio faz no Mês da Gripe. Na medida em que ele permite, através da colagem, da seleção de informação, ele permite ao leitor perceber o que não é narrado pelo Estado, e não narrar, não dizer, também é uma forma de narrar algo ou de obliterar alguma coisa, uma informação essencial. Ele permite ao leitor perceber o funcionamento, como se dá o funcionamento dessa máquina. A máquina da censura, a máquina da manipulação, a máquina da estipulação de uma suposta nova verdade, que não corresponde à realidade, propriamente. É uma verdade que não corresponde à realidade dos fatos. E nós vimos aí no governo Bolsonaro como o Estado se arrogou o direito de criar uma nova verdade através das fake news, e isso já vinha desde antes do Bolsonaro chegar ao poder, né? As fake news foram fundamentais para a chegada dele ao poder, para o convencimento do seu público eleitor, e definitivamente foi fundamental para a manutenção dele no poder até agora. Sim. E parte substancial dessa narrativa foi precisamente a manipulação da opinião pública acerca da verdadeira letalidade da pandemia, do vírus da Covid-19. Ou seja, ele manipulou isso, transformou algo que é grave, severo e que levou a vida de 514 mil pessoas até agora e levará, infelizmente, mais gente. Apenas agora sabemos para
se beneficiar financeiramente e decididamente politicamente também, né? Bem, o que acontece no mês da gripe é estranho, porque é um infeliz paralelismo com o tempo que a gente vive, porque o mês da gripe, até o irromper da pandemia em 2020, nós não podíamos estabelecer esse paralelo, por felicidade, né? É óbvio que nós tivemos outras epidemias de H1N1 no Brasil, né? As chikungunya e etc. Mas essas epidemias elas não foram suficientes para criar um vínculo, estabelecer um lugar no imaginário das pessoas, assim como fez a gripe espanhola, que ocorrida há 100 anos ainda permanece no nosso imaginário. E agora, evidentemente, tem um paralelo muito mais trágico e superior em número de mortes e de fatalidades. E, por isso, o mês da gripe ele pode, através desse parâmetro, ser lido sob um outro olhar, sob outra perspectiva, né? É uma infeliz coincidência que a história nos forneceu Você para tem enriquecer razão. a leitura do livro. Sim, você tem toda a razão. Essa questão política que transborda, né, neste momento, porque você veio comentando, né, que num primeiro momento a gente fazia uma leitura mais estética, né, uma leitura um pouco Formalista, né? Formalista, assim, formalista, justamente. né? É, assim, explorando o aspecto, a presença da imagem no trabalho dele e o Sim, aspecto da montagem cinematográfica aplicada ao Pestap que ele faz, né, no mês da gripe. sim, É isso essa mesmo. relação das imagens, né, da literatura com outras artes, né? Então, eu acho que esse foco, num primeiro momento, era o que tocava a maioria das pesquisas, a maioria das leituras, né? Não quero dizer que a questão política já não estivesse presente, mas eu acho que nesse momento ela não tem como não ser percebida, não ser lida, né? Mas pensando nessa questão do lado lúdico, do lado político, né? Desse Valêncio que ninguém classifica e que nos motiva a continuar lendo e a continuar trabalhando com a obra dele, né? Eu fico aqui lembrando que todo o trabalho que eu leio sempre há menção ao Frankenstein de Curitiba, né? E lógico que, tendo você aqui nessa conversa, eu teria que convidá-la a comentar um pouquinho, né, sobre esse codinome, né, sobre a sua relação com o Valêncio. Sim. Ah, pois não. É uma alegria poder lembrar do Valêncio, assim. Bem, eu conheci a obra do Valêncio na faculdade, apresentada por um professor, né? E isso nos anos 90, né? Quando eu estudava design gráfico na universidade, na Unesp, a Estadual Paulista. E, bem, eram outros tempos, né, Nena? Então, quando eu viajei a Curitiba, apaixonado pelo Mesa Gripe, eu procurei o nome do Valente Xavier na lista telefônica e lá estava. E liguei para ele e me tornei amigo dele assim. Acredito que, inclusive, já que o Valêncio, a obra do Valêncio é datada no bom sentido, porque ela é recortada naquele período da Belle Époque. Quase todas as histórias dele se passam no início, ali nas primeiras décadas do século XX, né? Então, eu o conheci de uma forma bastante antiga, né? Ou seja, ligando para ele, pegando na lista telefônica e ligando. Pois bem, depois disso, eu me encontrei muitas vezes com ele, troquei muitas figurinhas com o Valêncio. Ele ia muito a São Paulo, né? Ele se hospedava na casa do sobrinho dele, do pintor Sérgio Nikolichev, e o Sérgio mora, não sei se ainda mora, mas morava perto de uma editora onde eu trabalhava. E Valêncio sempre batia lá, batia na porta. E a gente almoçava, tomava café. Mas, claro, ele também me ligava muito, telefonava, assim, sempre em horários terríveis, assim, 6, 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, que era a hora que ele ia para a Gazeta do Povo para usar o telefone e fazer interurbanos à vontade por conta do patrão. Bem,
E nesse período eu fiz uma piada com ele, brincando que, para mim, o Valêncio ele tem diversos elementos da obra dele dialogam com outros elementos, por exemplo, com elementos similares presentes na obra do Dalton Trevisan, outro grande curitibano da literatura, né? E o Dalton é conhecido como o Vampiro de Curitiba, em decorrência do título de uma novela que ele publicou. E eu fiz a piada com o Valêncio, dizendo que se Dalton era o vampiro, o Valêncio só podia ser o Frankenstein de Curitiba, já que toda a obra dele é construída com retalhos da cultura de massa, né? Retalhos de jornal, retalhos de publicidades esquecidas, etc. E ele adorou, ele adotou o título, o epíteto. E aí isso acabou se perpetuando, mas foi assim que surgiu, né? E eu acho o apelido, digamos que naquele momento eu tive um insight, uma epifania que corresponde à verdade daquilo que o Valêncio representa mesmo para a literatura. Ele sempre trabalhou com a montagem, e o Frankenstein, como a gente sabe, o personagem, ele é um homem, um robô, ou talvez um monstro, criado a partir de membros de cadáveres. Valêncio faz isso. Ele recorta elementos da cultura de massa que são esquecidos, né? Existe aquele velho ditado dizendo que o jornal no dia seguinte embrulha peixe, né? Ou seja, já não serve para mais nada, a não ser isso. No entanto, a visão do Valêncio ela é discordante em relação a isso, porque ele precisamente construiu o seu trabalho daquilo que é esquecido, que já não tinha mais importância. Nesse sentido, ele é um recuperador, ele era um preservador da memória da cultura de massas, e também, de alguma forma, de uma forma brilhante, né? Ele ressuscitava através da ficção, dos trabalhos ficcionais dele, recuperando essas imagens e colocando-as em outro lugar, a partir de procedimentos que vêm da cultura cinematográfica, como a montagem, mas também vêm da cultura gráfica, como o pestap, que é a montagem, o trabalho de montagem e colagem usado para a criação de um original a ser reproduzido pela indústria gráfica, né? Hoje em dia a gente diagrama tudo no computador, mas antes do processo digital se tornar uma verdade, isso era feito através do Pestap, que era o trabalho de montagem de elementos gráficos numa página para depois ser fotografado e se gerar um fotolito que possibilitaria a reprodução através do offset. Então, o Valêncio ele traz esses elementos que ele conhece de outro lugar e aplica na criação das suas obras literárias. Ou seja, que ele permite um olhar, um deslocamento do olhar, né? Ele enxerga a literatura a partir do olhar do criador gráfico, ele escreve a literatura a partir do olhar do cineasta, do criador cinematográfico, mas o resultado disso são livros, são textos impressos no papel. Ou seja, que eles não podia ter outro nome a não ser o Frankenstein de Curitiba. Você nos leva para a modernidade com a mesa de dissecação, né? O doutor Frankenstein, né? Esse sujeito capaz de reordenar a história, né? Então, eu Sim. acho que essa é uma das grandes verdades do Valêncio, né? Que ele coloca na sua obra, é que o leitor, né, assim como esse escritor, também pode reorganizar a história, né, a Sim. narrativa. E eu acho que é isso que, nesse momento, talvez está sendo cobrado de cada um de nós, né? Como podemos reorganizar nossa história, como podemos reler essa história para transformá-la em algo produtivo, algo potente, algo que nos ajude a sair Sim. desse momento tão duro, né? Sim. Talvez a literatura nos ajude. Valêncio mostra que ajuda, né? Sim, sem dúvida. A literatura como fonte de leitura e de
a leitura da ficção, se ela cumpre algum papel, certamente o papel higiênico, né? Como diria o poeta Glauco Matoso, mas também, nesse sentido, ela cumpre um papel de expansor de consciência, porque a literatura ela é como se fosse um paralelo da vida ou um espelho da vida, e na medida em que a gente pode enxergar elementos presentes na literatura que na vida não são facilmente discerníveis. Isso, né, porque, primeiro, a gente ainda não tem a capacidade de... Bem, talvez os russos, talvez os norte-americanos já tenham desenvolvido técnicas de leitura da mente, mas nós, meros mortais subdesenvolvidos, ainda não temos essa capacidade, a não ser o Pagé, a não ser o Davi Copenaua, né? Talvez o grande xamã Yanomami, talvez eles tenham essa capacidade, mas nós, meros mortais, não temos. Nós estamos limitados pela existência e não temos a capacidade de ler a consciência alheia. Portanto, qual a probabilidade de nós identificarmos o mal, a presença do mal, diante de seres tão banais como os representantes do atual governo? São seres cinzentos, sem qualquer grau de carisma, né? E, no entanto, são os perpetradores do mal na nossa atual sociedade. E são meros seres burocráticos, executam o mal, o genocídio, como meros corrompidos seres burocráticos que são, né? Eles exercitam o crime como uma burocracia, uma espécie de obrigação burocrática, vitimando toda a sociedade brasileira. Bem, é difícil fazer a leitura da consciência de um sujeito desse. A literatura nos permite ver essa consciência, né, na medida em que nós podemos acessar a consciência de um personagem de Dostoiévski, né, de um personagem de Valêncio Xavier. E isso faz com que nós possamos perceber que a realidade ela não se parece bem com aquilo que ela é, ou com o aspecto visível dessa realidade. Ela tem outras complexidades, e é precisamente isso que a leitura de ficção nos permite, enxergar a complexidade dessa realidade, que é muito mais vasta, profunda e impactante do que poderíamos imaginar, ou que podemos, a partir daquilo que a gente vive no cotidiano, né? Isso é um fator preponderante. E outro, sabe, Nena, que eu vejo, existe aquela definição do Thomas Hobbes, né, o autor do Leviatã, que diz que a imaginação e a memória são a mesma coisa, mas que por motivos muito importantes são definidas em lugares diferentes. Porque a memória ela tem a ver com a realidade dos fatos, mas também tem a ver com a propriedade, por exemplo, né? Então, um cartório existe para registrar, através de um documento que possibilita a memória, né, a perpetuação das propriedades, que faz com que as pessoas continuem, os donos e proprietários continuem a ser donos dessas coisas. A imaginação ela é mais livre, e ela é fundada, calcada no puro, enfim, na possibilidade humana de conceber mundos e conceber coisas inimagináveis, como diz o adjetivo, que não se relacionam a algo concreto, palpável. Pois bem, na medida em que o Estado se apropria da capacidade de imaginar, que era algo pertencente a nós, a todos, e a ficção, e que era simbolizado pela escrita de ficção, pela leitura de ficção, porque o leitor, quando ele lê, ele também imagina, não é só o autor do livro que imagina o livro. O leitor, ao ler, imagina o livro. Pois bem, na medida em que o Estado se apropria dessa capacidade, ele entra num lugar que é o da manipulação da memória,
que é justamente aquilo que deve existir e deve ser registrado para que a verdade se estabeleça, que seja a verdade perpetuadora do capitalismo, né, do direito à propriedade, mas também há outras lembranças, né? Tem a memória familiar, tem a memória dos povos, a memória étnica, a memória, uma série de memória da civilização, a memória dos povos originários, a memória do conhecimento técnico, do artesanato, enfim, são muitas. Daí que o Estado entra, a política entra, se apropria de um lugar que não é o dela, ou que ela usa para fins maquinais, ou seja, para estabelecer ou aprofundar o seu poder de convencimento e fundando, assim, uma nova realidade dos fatos. É um jogo difícil e que, como você bem diz, só revaloriza, reestabelece um novo valor, ou velho valor, talvez esquecido, da literatura, que é essa possibilidade da gente enxergar a verdade através dos olhos da imaginação, é poder imaginar e poder imaginar, sem dúvida nenhuma, qual é o comportamento desse monstro obscuro representado pelo outro, por essa consciência maligna que nós só podemos atingir de forma direta ou ter contato com ela sem uma fatalidade, sem a morte, sem que algo nos acometa, como seria na vida real, né? Como eu sempre digo, na vida real quando você encontra com um monstro na esquina, você nem sempre tem a certeza de que vai sobreviver. Já na leitura, na literatura, você vai se deparar com o monstro e sobreviverá e terá uma consciência expandida, ampliada do que faz esse monstro se mover. Portanto, vai poder intuir, de alguma forma, o funcionamento do monstro e, quem sabe, no futuro, poder desligá-lo. Ficou muito boa essa sua relação de retomar o monstro, né, e retomar a imaginação, né, que é justamente isso que o Valêncio mostra com a obra dele, né, essa imaginação que está aliada à memória, né? Então, sim, se hoje conseguimos reler o mês da gripe, é porque justamente essa memória está viva, né? Está em nós. E eis o nosso papel, né? Enquanto leitores, enquanto escritores, enquanto educadores, temos que insistir, temos que voltar a reativar o arquivo, né? Porque eu acho que o arquivo existe, né? Essas memórias todas que você citou existem, só que não podemos deixar o monstro simplesmente apagar, incendiar queimar, esse arquivo. incendiar, né? Porque quantos Sim. incêndios que tivemos ultimamente, Pois né? Quantas vidas incendiadas, né? Quantas vidas perdidas. Sem dúvida. Joca, gostaria de continuar falando com você, uma conversa muito pertinente, uma conversa muito dura, né? É tão difícil a gente aceitar o nosso presente catastrófico, né? Sim. Mas eu acho que muito, mas muito importante, né? Espero que as pessoas que assistam esse vídeo consigam voltar ao mês da gripe e aprender um pouquinho com o que o Valêncio fez, né? Aprender Sim. um pouquinho com a literatura, né? A ter esse distanciamento, a não entrar nessa máquina, né, destrutiva. Então, Joca, eu agradeço muitíssimo, um abraço enorme, fique bem e espero que nos encontramos num outro momento. E é isso. Muito obrigado, Nena. Obrigado pelo convite, foi lindo poder relembrar a importância do trabalho do Valêncio Xavier. Um abraço. Tchau, tchau.